Vamos, Brasil! Depois daquela grande luta de Mavi com o professor, com o mestre lá, que aceitou o desafio do Mavi, o Alexandre Huertas, que foi maravilhoso. Eu adoro luta, viu, gente? Adoro, de verdade. Então, respeito muito todos os mestres, os professores, os instrutores de luta nesse país. Parabéns a todos, viu? Defesa pessoal, sim, com muita consciência. Isso que é interessante. E agora, eu já vou deixar essa pergunta para você que tem em casa, mãe. Se você quer enviar sua pergunta, tá liberado o WhatsApp 964450532, que nós vamos falar agora com a Luciane Cabral, especialista em sexualidade, tá? E isso é muito importante, porque os pais sempre têm dúvida, gente. Todo mundo tem aquele receio. Quando chega esse momento, falar de sexualidade com as crianças, com os filhos, a gente não sabe como abordar. Fica sempre aquela, meu Deus, e agora? Quem fala? Será que tá na hora? Tá na hora, qual é a hora certa? Então, se você tem dúvida, né? Porque eu já tive, toda mãe já teve, o momento é esse. Bem-vinda, maravilhosa. Tudo bom? Obrigada, tudo ótimo. É com imenso prazer que eu fico muito contente quando a gente tem espaço midiático para falar de um assunto que é necessário a gente falar com mais naturalidade. Em toda casa, em todo lugar. E a gente tem que trazer esse movimento, né, da gente naturalizar um fenômeno que fica lá num pedestal de tabu, e enquanto ele fica nesse lugar, a gente não consegue trazer isso para o dia a dia. Sim. Então, o meu maior interesse como sexóloga é que a gente consiga, no nosso cotidiano, tratar isso de uma maneira mais tranquila, mais natural, e assim a gente construindo uma sexualidade mais responsável, mais fluida, e também protegendo nossas crianças e adolescentes. Porque a gente sabe que a gente está, infelizmente, num mundo onde as atrocidades relacionadas a isso acontecem. O tempo todo. Então, se a gente não falar de prevenção e proteção, aonde a gente vai proteger nossas crianças? Luciane, né? Vamos lá, como mãe agora, que eu também tenho uma filha de 27, né, já é uma adulta, e tenho uma de 13, né? Eu já passei por esse momento, né? Esse momento difícil, né? Meu Deus, quando eles descobrem a sexualidade, descobrem o corpo, é uma dúvida. Não tem mãe que consegue na hora. Como é que eu vou falar? Qual a melhor forma? Então, o que eu te pergunto, tem uma idade certa para você falar? Ou é quando a gente percebe que essa criança está se descobrindo? E qual é o segredo? Qual é a forma? Qual é o segredo? Excelente pergunta. Primeiro, gente, quando a gente vira mãe, a gente não negligencia outras educações. A gente não pergunta para os nossos filhos quando é que eles querem ir para a escola. A gente não pergunta para eles se eles querem escovar os dentes. A gente não pergunta se eles... A gente vai educá-los a ter uma higiene, a tomar banho. Então, educação sexual, ele ficou um termo um pouco pejorativo, porque do jeito que chegou na sociedade, é como se a gente estivesse ensinando, falando. Ensinando. E foi um termo equivocado. Porque, na verdade, a gente está falando de educar. E o que é educar para a sexualidade? A sexualidade, primeiro, a gente tem que desconstruir, né? Que sexualidade não é sexo, né? E a sexualidade, para a criança, ela está num patamar onde o sexo não entra. Mas todas as relações humanas é sexualidade. Né? Então, como eu me comporto, como eu me relaciono, como o outro me vê. Então, quando é que eu começo a falar sobre isso? Desde sempre. Por exemplo, num banho. Eu gosto sempre de dar esse exemplo. Quando a gente está dando banho nos nossos filhos, a gente pode brincar com uma espuma e falar das partes privadas, das partes íntimas. Se a gente não verbalizar sobre esse cuidado, sobre aonde é a parte íntima, que é um lugar só desrespeito, que a mamãe está ajudando a limpar enquanto não tem, você não consegue fazer direito. Se a gente não educar para isso, quando eles vão crescendo, eles nunca ouviram falar sobre isso, e outros adultos tocarem, eles vão achar que é uma coisa onde as pessoas podem tocar. Então, no fenômeno do dia a dia, a gente vai... Desde pequenininho, a gente vai colocando que a parte íntima é uma região privada, que tem direito ao seu toque, que outras pessoas não devem tocar. Sim, me diga uma coisa, então. O que eu vejo também que muitos pais erram, até que idade, por exemplo, pai de menina, até que idade essa criança pode tomar banho com o pai? Então, vamos lá. É muito interessante a gente falar isso sobre as culturas familiares, né? Sim. Então, para uma família que é natural nu, que os pais andam às vezes de lingerie, que tá tudo tranquilo, a criança ela vai crescer achando natural. E é muito engraçado porque a gente vai tendo esse limite, né? Eu também, agora tô com um filho de 10 e 6 anos, o de 10 agora já começou a querer a intimidade no banho, ele não quer mais tomar banho com a irmã. Agora, porque o corpo vai mudando, o nosso biológico vai dando sinais, né? Você começa a ver que seu corpo tá diferente, você quer ter a sua privacidade. E eu acho que daí a gente também deve respeitar e deixar essa criança. Mas, conforme essa curiosidade, a partir dos 5, 6 anos, é onde vai se dar muito essa curiosidade de ver da amiguinha, notar que é diferente,
como que é, e é extremamente natural. O que é legal a gente falar que assim, tem muitos comportamentos que são totalmente típicos, natural, humano, todas as crianças vão passar por isso. Então a gente não deve chocar. Então crianças quererem ver partes íntimas de uma das outras ou nossas é natural, é uma curiosidade. O que é um comportamento atípico é quando a criança começa a de repente ter alguns movimentos que simulam um ato, aí ela pode estar tendo acesso à mídia erótica ou então ela pode ser uma criança que as pessoas façam alguma atividade. Exatamente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Mas existem muitos comportamentos que são típicos. E a gente só consegue saber disso a gente tendo um pouquinho de informação. Então, a partir de 6, 7 anos, quando tem essa curiosidade, você pode, de repente, continuar tomando banho, mas usar uma cueca, se você se sentir mais confortável. Porque os próprios pais também começam a achar que é o momento de não ficar mais nu, né? Porque já tem essa outra curiosidade. E eu acho legal isso, mas a gente respeitar também a cultura da família, né? Sim. Dormir junto com criança na cama dos pais. Então, existem algumas porque existe muito, isso que eu estou perguntando, porque existe muito aqueles que são favoráveis, né, o que acham, não tem nada a ver, como existe uns que falam, não, você está dormindo, né, de repente é automático, é inconstante, está com criança, está com a filha ali, dormindo, você está dormindo, você não está sabendo, De você não ter uma prática na frente dos filhos, você diz? Não prática, eu estou falando da criança dormir junto com os pais, até quando? Então, na verdade, assim, a gente tem um mito de que a criança nunca vai sair da cama dos pais. Eu acho importante a gente ter esse local de espaço, mas a gente entender que existem alguns medos. Quando a gente se aprofunda um pouquinho na psicologia também, a gente vai entendendo que existem momentos, sonhos e medos que é importante a gente validar dos nossos filhos, né? Então, assim, não, que coisa chata esse medo. Às vezes um filho até adolescente, naquele dia, naquele momento, ele está com alguma questão e ele quer o seu colo, ele quer se sentir acolhido. E não tem problema nenhum de vez em quando a gente dar esse acolhimento. Mas é extremamente importante os filhos também saberem que existe essa intimidade e criarem até essa confiança do seu espaço, do seu quarto. Isso é legal. Mas não significa que às vezes a gente não pode dar esse colo. A gente vê também hoje em dia que não sai, né? Isso, vai os extremos. Crescendo e está na cama. E está na cama. Eu acho que daí o casal perde uma intimidade que vai fazer falta lá na frente. Sim. Então é importante os filhos crescerem sabendo que os casais têm o seu quarto, você tem o seu, para quem pode, né, gente? Tem pessoas que não têm às vezes possibilidade, né? Então a gente vai se virando, mas eu acho bacana também a gente validar alguns sentimentos dos nossos filhos, porque isso vai impactar depois na adolescência. É bom até que a gente já entrou aí, você falou que tem uma filha de 13 anos, né? Se a gente não falou de sexualidade com os filhos pequenos, não vai ter jeito. Na adolescência, isso vai ser necessário. Porque aquele turbilhão de hormônios, e o que a gente fala? Gente, falar de educação sexual, falar de uma sexualidade responsável, dando limites, falando de corporeidade, falando do quanto é importante esse autocuidado, o respeito no corpo do outro, o que é um toque bom, o que é um toque ruim. Quando a gente vai ensinando esse filho desde pequenininho que um toque de carinho é um abraço, é no braço, é um beijo, é no rosto. Quando a gente vai educando nossos filhos para isso, se eles se depararem com uma cena de violência ou de abuso, eles vão entender que aquilo não é legal, que aquilo é um toque ruim. Só que a gente vai ter que verbalizar. A criança não vai aprender isso sozinha, como não aprende a escovar o dente sozinha, como não aprende a ir à escola sozinha. É uma educação que a gente vai ter que sim dar conta de dar respostas. Agora, você falou uma coisa muito bacana. Quando eu, como mãe, não estou preparada para uma pergunta, qual é a melhor coisa que a gente pode fazer, gente? A criança veio com uma pergunta... É um tal de jogar para um, né? Joga pro pai, o pai não vai conseguir falar. Joga para a mãe, meu Deus do céu. Então, e eu vou falar uma coisa que, gente, eu tenho certeza que vai funcionar. Primeiro, a esfera da sexualidade é uma esfera muito íntima. Então, quando o nosso filho confia na gente perguntar alguma questão, mãe, de onde nasce o bebê? Eu vim da sua barriga, como você engravidou? Qualquer outra pergunta que você não imaginasse que ele fosse dar. Se você não souber dar essa resposta com tranquilidade, aqui, dica de ouro. Você vai virar e falar assim, filha, essa pergunta é tão importante, tão especial, que hoje a mamãe não está preparada para te responder isso. Eu estou tendo que resolver um assunto, nós vamos retomar amanhã. Amanhã a gente fala sobre isso. Ponto. Você criou uma conexão, você não deixou solto, não desconversou, não fingiu, que não deu importância para aquilo. E aí você tem um tempo de retomar, pesquisar, entrar no Lu Cabral Sexóloga, consultar o seu programa, enfim, você vai buscar em alguma referência para te ajudar a dar conta daquela resposta. E retoma, porque daí Vamos faz lá, sentido. Retomei. Como é que você falaria? Depende da idade, né? Não, geralmente eles começam a perguntar com 7 anos. Uma criança de 7 anos perguntar como que nasce, eu vou responder muito tranquilamente que os adultos têm maneiras diferentes de se relacionar. Que o mundo adulto é diferente da criança, que existe uma maneira diferente de se relacionar, que quando duas pessoas se amam, a gente tem que sempre trazer essa sexualidade para o amor, para a afetividade. Porque o que a gente tem é uma distorção de sexualidade sem esse afeto,
E é isso que essa geração está crescendo, com o que ela vê na web. Na web não vai falar de afeto, né? Vai falar de uma sexualidade totalmente distorcida e real. Então, os adultos namoram de maneira diferente. Quando as pessoas se amam, se encontram. E esse namoro, a gente consegue gerar um filho que é dentro da nossa barriga. O papai coloca uma sementinha dentro da barriga da mamãe. E os corpos das mulheres têm a capacidade de gerar um filho. Vocês vão crescendo bem pequenininho até sair um bebê. Provavelmente, essa resposta para uma criança de 7 anos vai ser mais que o suficiente. Ela não vai perguntar como é que faz. Como que nasci? E como que nasce? Você vai falar que pode ser de parto natural, que é pela vagina, ou então, às vezes, existe uma outra cirurgia. Se for uma criança muito curiosa, porque existem crianças mais curiosas. Tem criança de tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito. E o que eu acho legal, quanto mais curioso o nosso filho, mais oportunidade a gente tem de criar vínculo. Essa esfera, quando a gente consegue entender que a esfera da sexualidade é uma esfera muito íntima, que o nosso filho confia na gente para falar alguma coisa que ele está curioso, ou até do próprio corpo, olha, meu pelo está nascendo, meu peito está diferente. Quando o nosso filho tem essa confiança na gente e a gente consegue dar conta de responder, a gente cria um vínculo, um elo, que é o que está faltando hoje, para tudo. E aí, se a gente tiver um filho que está passando por uma coisa pior, uma depressão, um bullying, um desamor, uma anorexia, se sentindo mal com o próprio corpo, exatamente. Quando eu dou conta da esfera da sexualidade, eu crio uma conexão. A sexualidade é tudo, porque a criança, o despertar, o conhecer do corpo dela, começa a se tocar. Sim. Né? Tem a masturbação infantil, inconsciente, né? Não sei se é inconsciente, é o toque, isso, a despertar para o corpo. E existe, e os pais ficam também com vergonha, não sabe o que fala, não faz isso. Qual que é o certo? Eu vou dar até uma dica. Eu até passei por uma situação outro dia de uma mãe que sabia que eu era sexóloga, a gente estava numa aula infantil. Entra nessa dúvida toda. Era uma criança de 4 anos que se manipula na sala de aula e a professora na sala. E aí a gente tem um outro problema que realmente os educadores também não estão preparados para essa demanda, mas essa demanda vai se dar na escola, porque é onde a criança de repente até se sente mais à vontade. E a criança fica com movimentos na cadeira e a professora chamou a atenção já 2 vezes na frente dos alunos. Essa cadeira vai furar. Um comportamento totalmente equivocado. Sim. Então, o que a gente provavelmente essa criança, primeiro, ela não teve instrução e educação sobre ambiente público, ambiente privado e sobre as partes íntimas. Tá tudo certo, a gente pode ressignificar e construir. Então, a gente primeiro tem que falar com os nossos filhos de que a parte íntima é uma região importante, especial, e que ela pode até se tocar, porque é uma criança que já se toca, e que a gente não chama, como sexólogos, de masturbação, porque, na verdade, não tem essa conotação. A gente só tem hormônios sexuais a partir da adolescência. Então, mas o toque tem o toque, isso que eu ia falar. Porque o que acontece? A criança adora cosquinha, não adora? Só que ela precisa do outro para provocar essa sensação de prazer nela. Quando eu aprendo que eu me tocar na minha vulva, eu sinto um prazer, eu não preciso do outro, eu sozinha tenho esse prazer, é muito satisfatório. E isso também posso falar que na fase adulta vai ser muito interessante quando a criança é encaminhada de uma maneira perfeita, uma maneira mais correta. Então, a gente vai ter que educar essa criança de que existe ambientes públicos, privados e seguros e outros não. Que o ambiente favorável para ela se tocar nessa região, que é uma região importante, íntima, por isso que a gente usa calcinha, usa biquíni, é o quarto dela, um lugar onde só ela está sozinha, com a mão limpa, higienizada. Você pode falar esse tipo. E que não pode perto das pessoas. E que não é para fazer em outros lugares, porque tem pessoas maldosas e porque é uma região que só diz respeito a ela. E aí a gente vai falar já de parte íntima e de ambiente públicos, ambientes privados. E vai dando esse espaço para o nosso filho entender que tem toques. Dele, exatamente. Embora, infelizmente, a gente saiba que 85% dos abusos são de pessoas próximas. Então, mesmo a gente estando num ambiente privado, a gente tem que falar de toque bom, toque ruim, e que a região íntima não é uma região para ser tocada por ninguém. Certo, maravilhosa. Vamos só para divulgar o seu Insta. Qual que é o Insta? É Lu Cabral Sexóloga. Vamos lá, João Borges, Lu Cabral, sexóloga. Vamos colocar o Insta, vamos seguir, gente. Tem várias dicas, várias informações sempre, né? É bom quando tem informações, porque aí tá aí, ó, Lu Cabral, sexóloga. E desconstruir, né? Desmistificar. Um monte de coisa, né? Muito. A gente tem vergonha de falar sobre sexualidade, né? Se a gente tem essa vergonha no adulto, imagina para falar com os filhos, né? Lembrando também que a gente está com o nosso aplicativo, né, João Borges? O nosso app, coloca aí. Novo app RB Play, totalmente gratuito, gente. É grátis. Pega o seu celular, direciona agora e pum, você vai tendo todas as informações. A Lu dando dicas aqui pra gente. Maravilhosa. Me fala hoje, qual a maior dúvida das pessoas, dos pais, quando procuram você? Então, hoje, eu acho que a gente está num cenário que o que eu mais tento trazer é essa conexão. A gente está num cenário onde a gente nunca teve, né, essa geração, que é uma geração extremamente com acesso a tudo. Que geração é essa, hein, amiga? Pelo amor de Deus, é difícil. É difícil. Sabe de tudo.
Então, isso que eu ia falar, isso é uma boa questão. A gente costuma falar, eu tenho essa fala, né, de que os adolescentes, porque eles mesmos se colocam assim, né, que eu já sei de tudo, mas que tudo é esse, né? Que tudo que eu quero que meu filho saiba. Então, a gente vai dar uma base escolar, uma base de educação, uma base do que é virtude na família, e a gente deixa meio solto essa questão da sexualidade. E se a gente não... Por quê? Porque a gente ainda tem vergonha de falar sobre Exatamente, sexualidade? porque a gente veio de uma criação que Sim. era retrógrada, especialmente Sim. para nós mulheres, só que elas não tinham esse material. Então, eu gosto muito de ressaltar que, assim, nossos pais e nossos avós fizeram o que deu para fazer. O que podia na época. O que podia na época, eles não tinham acesso. São conhecimentos muito novos, Nani, né? A gente tem, assim, na nomenclatura, coisa de 60 anos atrás, essa produção de trabalhos acadêmicos, científicos sobre sexualidade. É muito novo para a ciência, 60 anos. Só que a gente pode fazer diferente, porque a gente hoje em dia já tem, sim, um apoio da psicologia, ou mesmo desse conteúdo mais específico que é da sexualidade, que vários outros profissionais podem também trabalhar com essa questão, que nos dão ferramentas para a gente trabalhar de uma maneira diferente e mais efetiva e assertiva. E uma coisa que eu costumo fazer, também sou educadora física, então eu trago muito, o adolescente, ele não é um aborrecente. É uma fase muito rica, mas é uma fase extremamente de necessidade dopaminérgica. Preciso sanar a curiosidade, eu estou cheia de ânsia de viver... De hormônio. De hormônios aflorados. A gente nunca esteve num momento tão potente da vida humana. Se a gente estudar, quando a gente estuda a adolescência, que hoje em dia é meu foco, a gente fala, nossa, que turbilhão de potência é a adolescência. Quando a gente entende isso e a gente consegue olhar e falar o que é que eu posso fazer para esse meu adolescente de dopamina, de curiosidade, de trazer coisas novas, porque ele está à busca de coisas novas, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, a gente tem que estar focado. Eu acho que é um momento muito legal dos pais perceberem o que o filho gosta. Por exemplo, uma atividade física é uma forma muito fácil de você conseguir conexão. Sua filha gosta de dançar, de alguma caminhada, porque com filho criança você não consegue fazer isso. Aí depois vai conseguir. Tem uma pergunta, João Borges, é isso? Olá, Bora boa lá. tarde. Meus netos me deixaram com vergonha. Eles sabem quase tudo sobre concepção. Não sei se foi pela internet ou a escola. É saudável saber tanto? A idade deles é 7 ou 8 aninhos. Então, saber tanto já não. Isso que é importante a gente saber. Essa falta de controle que a gente tem na web, é isso que acontece. Quando a gente... Foi boa essa pergunta, porque eu não sei se os pais que estão aqui já colocaram algum site de busca, qualquer palavra infantilizada relacionada à sexualidade. Tá? Qualquer palavra que nossos filhos a gente costuma falar, pichuquinha, tchotchoca, qualquer coisa que a família geralmente busca um nome assim, quando você joga no site de busca, vai direto para as piores redes pornográficas que a gente tem. Porque a pornografia é uma indústria que mobiliza bilhões no mundo todo, e aí qualquer palavra cai nessa rede. E aí a criança aprende a ler e escrever, com 6 anos mais ou menos. Com o celular na mão, e vai começar. Então é necessário a gente sim ter um controle sobre o que as crianças estão vendo, porque assim, a curiosidade, ela é até a página 2. Se ela está vendo uma coisa a mais, ela vai ter uma noção distorcida dessa sexualidade, porque ela não tem maturidade para receber alguns vídeos, conteúdo erótico. Isso que a gente vê. Quem começa a acessar muito essas informações cedo, começa a ter uma distorção do que é uma sexualidade com afetividade, com amor saudável. Tem mais perguntas, João Borges? Vamos lá? Perguntas, João Borges. Ai, o programa chegou ao fim. Oh, meu Deus! Sempre fica um gostinho de quer mais. Não é? Quando a gente vai... Esse assunto dá pano pra mão. A gente vai esticando. Maravilhosa. Quero te agradecer muito. Quer convidar para as redes sociais? Quer deixar algum telefone? Eu quero, sim. O meu celular, que sou aqui de São Paulo, é 11 98207 8087. E o Instagram é super fácil, Lu Cabral Sexóloga. A gente tem um aplicativo também gratuito sobre sexualidade, porque as pessoas têm vergonha de fazer as perguntas. Sim. E nesse app a gente consegue, de repente, dar conta de responder. E a gente está aqui disponível, o que vocês precisarem. Vem sempre, maravilhosa. Muito feliz de vocês darem esse espaço para falar de um assunto tão rico e tão impactante na nossa vida. Né? Necessário. Necessário. Volta sempre. Obrigada, maravilhosa. Um 2023 abençoado para você, viu? Nós teremos. O programa chegou ao fim. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Um beijo no coração, gente. Ó, vou dedicar esse programa hoje para Marcela, minha sobrinha, e para o Joelmir, que vieram me visitar. Beijo, gente. Ó, 3 vezes para vocês o que vocês desejam pra gente. Muita paz e muita luz para todo mundo. Tchau.